Amém. Gente, semana passada nós começamos uma série e o nome da série é Coisas Maiores. Uma série baseada num livro chamado Coisas Maiores do Steve Furtick. Obrigado, Robertinha. O Steve Furtick é pastor da igreja Elevation e ele trabalhou esse tema. Gente, se fosse vocês, se puder, lógico, para quem puder, eu compraria o livro. Eu acho que o livro está 20 e pouco já. Eu comprei por aí. Eu encontrei sem pagar o frete, foi esse preço. Com frete, acho que estava 40, alguma coisa assim. Quem puder comprar, lógico, quem puder, vai ser muito, muito, muito bem aproveitado. Eu tenho lido. E quantas ferramentas, quantas chaves incríveis. Na verdade, a proposta do livro é a seguinte: é entender como que Eliseu, de uma pessoa comum, passou a ser um dos nomes mais importantes do Antigo Testamento. Eliseu, ele não só foi um dos nomes mais importantes do Antigo Testamento, como ele fez obras, talvez uma das obras mais grandes, as obras maiores do Antigo Testamento foram feitas por uma pessoa comum. Quem foi Eliseu? Eliseu foi um cara, um agricultor que trabalhava no arado, trabalhava arando terra. E Eliseu foi esse cara que começou, era uma pessoa comum, era uma pessoa que vivia a vida de bom o suficiente para viver algo incrível em Deus. O tema central do texto, Coisas Maiores, é tirado do que Jesus falou para os seus discípulos em João capítulo 14, versículo 12, quando ele disse assim, digo-lhes a verdade. Olha o que Jesus falou. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. E ele continua dizendo assim, fará coisas ainda maiores do que esta. Ei! O que Jesus está falando para a gente é que se você é um servo do Senhor, e não só servo do Senhor, todo aquele que quiser, primeiro, lógico, começa com o encontro com Deus, mas aí é promessa, é garantia, você ganha de souvenir uma vida extraordinária, de coisas maiores. Não existe mediocridade em Deus, atenção, Deus não nos criou para algo medíocre, existe um problema, o problema do bom o suficiente. Tudo foi falado de semana passada. O bom o suficiente é tá bom. Isso foi condenado pelo próprio Jesus. Nos talentos, na parábola dos talentos, tinha um que recebeu 5, outro 3, outro 1. O que recebeu 5, ele entregou de novo para o seu senhor mais 5. O que recebeu 3, entregou quando o seu senhor voltou, mais 3. Veja que não é uma questão quantitativa. Eu estou falando sobre uma questão progressiva. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O que entregou 1, o que recebeu 1, o que ele fez, ele não é que ele perdeu quando o seu senhor foi cobrá-lo novamente, que o talento era dele, do Senhor, na tipologia de quem Deus era Deus. E aí, o que você tem para me mostrar? Ele falou, olha, eu fiquei com medo de perder o que tinha e eu enterrei o meu talento. E é engraçado que não é que o servo não apresentou nenhum talento, ele apresentou o que o próprio Deus tinha deixado, mas isso não era suficiente. Sabe, essa vida e essa mentalidade de mediocridade, isso não tem a ver com Cristo. Deus nos chamou para uma vida de coisas maiores. O bom o suficiente, literalmente, não é o que nos foi programado para ser. E a gente aprendeu com a vida de Eliseu, uma pessoa do campo que arava a terra, que a gente, para viver coisas maiores, falando sobre a primeira mensagem, que falamos sobre queimar arados, falando sobre a primeira mensagem, para a gente viver coisas maiores, nós precisamos, e ele colocou, primeira coisa é estar ciente da presença de Deus. Nós precisamos buscar Deus de todo o nosso coração, entender quem Deus é, porque na verdade a nossa melhor versão é a nossa versão em Deus. Não só a nossa versão em Deus, mas a nossa melhor versão, ela é entendida no centro da vontade de Deus, porque nela há a plenitude de alegria, abundância de alegria. O centro da vontade de Deus é muito grande, muito maiores são os meus planos, os planos que eu tenho acerca de ti. Assim diz o Senhor. O profeta sendo falado para Israel, muito maiores e muitos melhores são os meus planos acerca de ti. Pensa num troço top. Imagina um troço top da vida. Tipo, pensa assim, milkshake de ovo maltine, com os negócios de hora assim por cima, chantillyzinho assim, cara, coisa de gordo mesmo, né? E uma salada, isso aqui, esse cara que tenta fazer média com todo mundo, né? Pensa num cara,
é mais top que isso. Não dá para a gente conceber o que Deus tem. O centro do negócio começa em buscar o Senhor. A segunda coisa, para a gente viver coisas maiores, de acordo com a vida de Eliseu, sempre vamos estudar a vida de Eliseu, por enquanto, começa quando a gente entende que nós temos um chamado. E atenção a isso. Entender que nós temos um chamado não é concernente a uns privilegiados, a alguns, muito pelo contrário. Vocês lembram da parábola de Jesus, quando Jesus falou assim, era a parábola das bodas do filho do rei, significando o rei, o próprio Deus, né? E que chamou para esse encontro com Deus na segunda vinda, o rei chegou e falou assim, convida todo mundo, mas não são só alguns, não, no início tinha convidado só Israel, era a tipologia, né, de Israel, chamou alguns, e eles não vieram, e convidou todo mundo, e veio gente de tudo quanto é jeito, e no final das contas o rei fala assim, olha, vocês estão percebendo? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se a gente olhar isso de forma desconexa, a gente olha para o poucos são escolhidos e fala assim, um Deus prosélito, que só escolhe alguns. Não, olha o contexto, olha o todo. O todo mostra que todos foram chamados, mas a escolha estava em quem se submeteu ao chamado. Vocês perceberam? E a gente aprendeu semana passada que quantos dizem sim ao Senhor é uma questão não de ter um chamado, mas uma questão de falar, Senhor, eu estou aqui, me escolhe, eu quero ser exemplo da minha geração. Esse foi o segundo parâmetro. E um terceiro parâmetro, que é o ponto central da nossa mensagem semana passada, falou que para vivermos coisas maiores, a gente precisa queimar os nossos arados. E o que significa queimar os nossos arados? Você lembra da ideia do Eliseu? Eliseu estava lá e Elias chegou e jogou a capa por cima de Eliseu. E aquilo significava que Eliseu estava sendo chamado por Elias. Elias, o grande profeta. Eliseu se sentiu não só lisonjeado, mas não era um cara que estava vivendo errado. Percebam, nós não estamos falando de gente ruim que quer se tornar boa. Nós estamos falando de gente medíocre, que quer viver coisas maiores com Deus. Eliseu chegou para Elias e falou assim, meu senhor, deixa eu ir ali em casa, por favor, antes de ir contigo, eu preciso me despedir dos meus pais. Elias falou, tudo bem. Eliseu não fez só isso. Eliseu foi em casa, despediu dos pais, sabe o que ele fez? Ele pegou os arados, instrumento de trabalho, suas posses, os animais, e ele usou o seu instrumento de trabalho como combustível, ateou fogo para queimar e fazer um churrasco. Olha que símbolo maravilhoso. Colocou lá, fez um churrasquinho, e aquilo que ele tinha construído, aquele ciclo anterior, antes dele ir embora, ele falou assim, antes de viver um novo ciclo, eu tenho que fazer um churrasco com o ciclo antigo. Botou, não só ele comeu, deu para todo mundo. A vila comeu, e aí Eliseu chegou para Elias e falou assim, e agora? Nós podemos ir. Você nunca vai viver o novo de Deus. Atenção a isso, se você não queimar os seus arados. Nunca. Sempre há de se queimar arados para viver um novo ciclo. Nunca. E por último, e tão importante para a gente viver coisas maiores, nós precisamos avaliar ciclos. Vem cá, o que eu quero dizer com isso? É que ficar aonde nós estamos não é a melhor alternativa, é mais perigoso, inclusive, do que queimar arados. O bom o suficiente, gente, não é para nós. Vocês lembram o que aconteceu? Eliseu, eu posso falar quem foi. Eliseu foi o grande homem do Antigo Testamento. Moisés era filho do faraó. E quem é Moisés? Quem na história, você sabe o nome do filho do faraó? O filho do faraó provavelmente naquela época se chamava Tutmés III. Quem foi filho de Tutmés III? Eu tenho que ir no Google para saber. Agora, se eu perguntar para você quem foi Moisés, você vai saber. Ele foi o grande libertador de Israel. Você conhece a história de Moisés, sabe por quê? Porque um dia Moisés falou, eu preciso queimar arados, eu ir em direção ao que Deus tem para a minha vida. A mesma coisa aconteceu, sabe com quem? Com o jovem rico, quando chegou para Jesus e falou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus chegou para ele e falou assim, queimar arados, sabe como ele falou? Falou assim para ele, rapaz, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Isso tinha o coração do jovem rico, né? Daí isso que ele fez, ele baixou a bola, murchou legal e foi embora. A verdade é que a gente não sabe
quem foi o jovem rico, porque ele sumiu da história. E também não sabemos o que o jovem rico seria se dissesse sim para o que Deus tinha falado. Ah, meu querido, minha querida, hoje nós temos uma grande interrogação, mas uma coisa eu posso te garantir: queimar arados é muito melhor do que a gente ficar onde a gente está, porque a gente está indo em direção à vontade de Deus. Sabe o que é isso? É aquela que a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Dá um negócio no coração, né? Eu sei que dá, porque queimar arados, principalmente nesse momento, o processo de queimar arados, quando a gente faz churrasquinho das nossas posses com as nossas ferramentas de trabalho, o fica nada. E esse processo de ter nada dá um negócio no coração. Pô, antes eu tinha. O bom o suficiente estava rolando. Gente, existe um vácuo entre coisas maiores e o bom o suficiente, que é segurado na fé, na unha. E quando a gente segura na fé e na unha, saiba de uma coisa: o que vai ser construído em cima, porque não tem como. Construir uma casa é mais simples do que reformar a casa. Por isso que por diversas vezes a gente tem que botar tudo embaixo, sabe? Para construir certo. Senão o que a gente faz é puxadinho. Não dá certo puxadinho, eu já aprendi esse negócio. Fica até marcado. Ah, gente, isso aí dá um negócio no coração. E eu tenho certeza de uma coisa: que semana passada a gente saiu com o coração aqui pegando fogo, sabe? Assim, dizendo: Deus tem coisas maiores para mim, eu vou queimar meus arados, eu vou conseguir fazer isso tudo, eu tenho uma nova vida. Não é? A gente não saiu assim. Como é que saiu o seu coração daqui semana passada? O meu saiu pegando fogo. O meu saiu dizendo assim: eu preciso fazer picadinho de boi, eu vou fazer um churrascão top, eu vou botar queimar minha madeira, porque é a minha ferramenta de trabalho. Eu quero viver o novo que Deus tem de novo para mim. Não sei quanto é você, mas eu saí daqui assim. Mas a pergunta que eu faço para você é: talvez na segunda-feira, o que você fez? O que de fato mudou? Porque, gente, olha só, eu estou cansado de pregação que inflama a gente, infla a gente, mas depois não mostra o que a gente tem que fazer. É difícil, e realmente é difícil. E por diversas vezes a culpa não é sua não, sabe? Hoje, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: uma vez que queimei arados, qual é o próximo passo? Por isso é muito importante que eu vou falar. Há algo a fazer. E se há algo a fazer, fique ligado, porque você pode ser confrontado. E eu creio que no nome de Jesus, a gente vai sair daqui hoje certo do que fazer. Certo? Mas abre o seu coração à perspectiva do que o Espírito vai ministrar no seu coração hoje. Gente, é horrível, sabe? É horrível a gente viver essa coisa do só na mente, mas na hora de fazer a gente não sabe. E hoje, Eliseu vai ensinar pra gente o que a gente tem que fazer. O tema que eu quero trabalhar hoje é cave poços. E a gente vai entender melhor, daqui a pouco você vai entender, sabe? Tem muita gente que escolhe queimar arados, mas a segunda chega. E daí o que acontece na segunda-feira? A pessoa tem que trabalhar. E você falou: eu quero ter uma vida de oração. Mas daí chega na segunda de manhã, a pessoa tem que acordar às 7 horas da manhã. E a gente colocou assim na minha cabeça: 6 horas da manhã eu vou orar, de 6 às 7, depois eu vou pro trabalho. Daí o cara já foi sobressaltado pro trabalho, porque a criança acordou pra caramba de madrugada pra mamar. E caramba, minha vida de oração, depois do trabalho eu faço, sai atrasado do trabalho, chega lá 7 e pouca da noite, chega em casa, daí janta, a esposa pede, ou o marido pede, acabou o dia, você falou: caramba, mas eu falei que eu ia queimar arados. E aí começa a bola da vida, sabe? A vida, ela começa a nos atropelar. Eu quero ser Paulo, você imagina ser Paulo, mas calma, como fazer? A verdade é o seguinte: para a maioria, isso é importantíssimo que eu vou falar, é difícil sair da inspiração de domingo para a implementação da segunda-feira. Talvez você resolveu orar mais, mas até hoje não começou. Você resolveu começar um projeto, mas até hoje passou segunda, terça, quarta e você falhou de novo. Daí nós somos rotulados, sabe de quê? Nós somos rotulados de procrastinadores. Mas talvez não seja, não.
Talvez tem gente que é procrastinador, talvez não seja procrastinação. A verdade é que muitas vezes a gente não sabe como começar. Eu quero parar de fumar, não consigo. Daí bota aquele stick aqui, come chiclete e nada. O que fazer? Como fazer? Eu quero terminar um relacionamento tóxico. Não consegue, tem alguma coisa que te segura. Como fazer isso? E hoje eu quero te ajudar através de Eliseu. Existem duas coisas importantes pelas quais nós devemos viver e fazer em situações difíceis, de mudança, de paradigma. A primeira coisa, na verdade, situações difíceis na nossa vida, que a gente não consegue, mudar. Provavelmente, a primeira coisa é porque nós estamos pensando pequenos demais. E eu vou explicar o que é pensar pequeno demais. E a segunda coisa, importantíssima, é porque nós não implementamos o começar pequeno. Parece um paradoxo. Coisa 1, nós pensamos pequeno demais. Coisa 2, nós não implementamos começar pequeno. Ou seja, implementar o ser grande e implementar o começar pequeno. Primeiro, nós temos que pensar grande. Tem gente que não conhece Deus, nem a provisão, nem a perspectiva do que Ele pensa sobre nós. Ele mesmo falou, eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós. E você vai ver, são caminhos que nos fazem prosperar. E por diversas vezes o que a gente faz a gente pensa pequeno, por isso concretiza o pequeno e vive literalmente aquela vida do bom o suficiente. E Deus não quer isso pra gente. Olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Gente, tem que pensar grande. O próprio Deus nos ensina isso. E sabe qual é o nome disso? O nome disso é fé. O que é fé? Fé é pensar e acreditar no que ainda não foi construído. Sem fé, e o pior, o que a Bíblia fala, sem fé, o que é impossível? Agradar a Deus. Troço difícil demais. Porque sai do nosso controle. A vida do bom e suficiente é a vida da sugestão de abarcar toda a realidade que nós podemos concretizar. Então a gente não precisa de fé. Sabe por quê? Porque a gente dá conta. Não é isso que Deus quer pra gente. A dependência de Deus só existe no que a gente não pode construir. E só existe fé para aquilo que a gente não consegue fazer, por isso dependemos. E quando dependemos, nós literalmente estamos no melhor lugar. Mas fala pra mim, é desconfortável ou não é? A gente fala muito sobre uma vida de fé. A gente fala muito sobre uma vida de fé. Mas na hora de viver fé, é uma dificuldade do caramba. Sabe, tem essa parte, pensar grande, é o que o Senhor tem pra gente. Mas atenção, não basta pensar grande e ficar cruzado os braços, ficar no sofá, sair da igreja e assistir Faustão à tarde. Nem tem mais Faustão. Mas aí ele vai pra Record agora, eu acho. Que esse cara aqui fala... Não sei, mas tem um negócio aí. Nós precisamos, atenção nisso, nós precisamos dar o primeiro passo. É colocar nossa fé em ação. Tiago capítulo 2 já fala sobre isso. Você diz que tem fé, pois bem, o demônio, sem obras, pois bem, você diz que tem fé sem obras, pois bem, os demônios também creem e estremecem. Ele diz que a nossa fé está abaixo da do demônio, porque ele faz alguma coisa com a fé dele. O demônio crê e estremece, e a rei não faz nada. Essa é a verdade. Ou seja, o que a gente está tentando falar aqui é que nós precisamos estar dispostos a começar pequeno, mas começar. Ponto central. Se você quiser viver coisas maiores com Deus, você precisa pensar grande, que é fé, mas estar disposto a começar pequeno. O importante é começar. Aí vem a pergunta, mas pastor, por onde eu começo? Por onde eu começo? Pelo começo, horas. Comece pelo começo, mas é tão pequeno, pastor, começar pelo começo é algo tão fútil, tão frívolo, é tão pequenininho. Ei, começa pequeno e Deus vai fazer o resto. Porque se nós somos gente de fé, nós temos que estar dispostos a viver uma vida, atenção, nós somos gente de fé, nós temos que estar dispostos a viver uma vida que requeira fé, como já falei. Uma vida que requer fé é uma vida que inclusive abre espaço para vazio, e é isso que eu vou falar daqui a pouco. Abre espaço para vazio.
Quando abre espaço para vazio, abre espaço para fragilidade, porque não está no nosso controle. Gente, o bom o suficiente, a gente bota que nem uma mãe bota os pintinhos. Mas pensa assim, uma mãe botando as crianças debaixo do braço, dizendo assim, eu vou tomar as ações, eu vou fazer tudo. As crianças vão crescer e não vão estar preparadas para a vida. Para a vida. Fé exige fragilidade que faz amadurecer. Fragilidade que faz crescer. Nós não estamos dispostos a viver uma vida de fé. Essa é a verdade. Nós gostaríamos de falar de fé. Nós gostamos de falar de fé, na verdade, mas não gostamos de viver as circunstâncias que nos exigem. Fé nos fazem precisar, porque são situações de provas, são situações difíceis. Nós fazemos tudo que a gente pode para não precisar dela. Essa é a verdade. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Os planos de Deus, esses sim, são grandes, são audaciosos, coisas maiores para a gente o Senhor tem, mas os passos de fé que nós temos que dar para iniciarmos, normalmente, são passos pequenos. São passos minúsculos. É uma atitudezinha. Coisas grandes, Deus... Pense grande, mas comece pequeno. Comece pequeno. Pensar grande sem um pequeno começo é ilusão. Eu gosto muito de Zacarias capítulo 4, versículo 10, quando o profeta fala a Israel, e ele fala assim: ei Israel, não despreze os pequenos passos. Olha que bonita essa palavra do Senhor a Israel. Se Deus permitir um passo pequeno, não despreze, faça. Coisas maiores começam com pequenos passos. Eu me lembro de Davi. Quem poderia imaginar que Davi, cuidando das ovelhas dos seus pais, quando ele tacava pedra num leão, quando ele cuidava das ovelhas, quando ele tacava pedra na árvore, quando ele estava fazendo aquilo tudo, o Senhor já estava o preparando para matar o Golias, que o levaria a ser rei, e o já estava preparando, não só cuidando das ovelhas, a cuidar das ovelhas do povo de Israel inteiro, do próprio povo. Passos pequenos que geraram a coisas maiores. Como que poderíamos pensar que Moisés aprendeu a conduzir as ovelhas do seu sogro Jetro, lá no desertão, onde ninguém via? Moisés, aquele que era o filho do faraó, foi lá para o anonimato e começou a cuidar das ovelhas, e ele estava fazendo um estágio para cuidar de um povo inteiro, de Israel como um todo. Percebam, pequenos passos que geram a realização, que nos movem a realizações grandes. Sabe, o pastor Paulo Mazzoni, pastor da Central de BH, ele conta uma história muito interessante de um dos membros da igreja. Falou que na crise da década de 80, e disseram que era uma crise de verdade, né? Eu lembro que eu era criança, eu lembro que meus pais comentavam. Não vou perguntar quem lembra não, que senão vai pegar mal aqui, né? O cara vai se tá velho. A verdade é que a gente ia no supermercado e eles etiquetavam o preço. E de tarde, eles reetiquetavam tudo, que era outro preço. Olha que loucura. Era o que eles viviam lá. Uma recessão muito grande. Um gerente de uma grande empresa, que era membro da igreja, perdeu o emprego. Tinha uma qualidade de vida top, financeiramente muito bem organizado, e perdeu o emprego. E quando perdeu o emprego, ele começou a ficar desesperado. Tinha uma reservinha, foi começando a gastar, daqui a pouco não tinha mais nada. A esposa dele falou assim: ô meu amor, você não vai se mexer? Se mexe, faz alguma coisa. Daí ele falou assim: eu estou tentando, você não está vendo? Eu estou mandando currículo para as grandes empresas, estou mandando currículo para os meus amigos, mas eu não consigo, eu estou tentando. Até que sabe o que aconteceu? Um dia na igreja, domingo de manhã, lá na igreja Batista Central, ela estava lá e ela sentou com o marido dela. Depois antes de acabar o culto, ela já saiu. Falou: meu amor, vou dar uma saidinha. Ela saiu e não voltou para o final do culto. O marido saindo da igreja. Quando ele olha na frente da igreja, está a esposa vendendo brigadeiro, vendendo docinho. Ah, meu. O marido ficou para morrer. Olhou a esposa e falou assim: o que você está fazendo aí? Mas o pau quebrou. Você vai ficar vendendo isso aí? Você não ganha quase nada com isso. Daí, meu irmão, ele levantou a bola, ela já cortou, né?
Mas levantou, ela cortou, sabe o que ela falou assim? Ela falou assim, na verdade, eu que esperava uma atitude do meu marido, sabe? Eu que esperava. Mas se o meu marido fosse homem, ele tomaria. E o pior, ele falou assim, ela falou assim, eu vou vender brigadeiro. Sabe por que eu vou vender? Porque pelo menos com esses brigadeiros que eu vendo aqui, eu compro 2 caixas de leite para alimentar os nossos filhos. Vlap. As coisas, vlap. E ele falou assim, mas você está pensando o quê? Como que pode isso? Eu sou gerente. Sou gerente de uma multinacional. A gente não tem que se prestar a isso. Daí ela levantou a bola de novo, né? Levantou para cortar. Aí ela falou assim, mas eu preferi o meu marido vendendo jornal na esquina do que esperando um emprego que nunca chegou. Sabe o que ele fez? Na segunda, ficou com aquilo na cabeça. E meu irmão já fala uns negócios para mim. Meu irmão fala uns negócios para mim que eu concordo, com licença. Ele fala assim, a ardência faz parte do processo, negão. Ele fala. Ele ficou com aquela ardência no coração, foi dormir com a cabeça quente. No dia seguinte ele acordou cedo e ele foi na banca de jornal e falou assim, você consegue fazer um preço bom no jornal para mim? Eu vou comprar um monte para vender. Naquela época tinha jornal. Vou comprar. Ele falou, consigo. Daí ele pegou o jornal e foi pro sinal. Começou a vender jornal. Daí ele percebeu que era o seguinte, tinha uma rua indo e uma rua voltando. Ele não conseguia pegar os dois, porque o sinal fechava, ele só conseguia pegar um dos sinais. Daí ele falou assim, se eu tenho o jornal aqui, já sei o que eu vou fazer. Ele chamou os meninos que estavam lá e falou assim, você vende esse jornal para mim, eu te dou um dinheirinho. E aí ele começou a vender, os meninos venderam do outro lado. Aí ele pegou outro sinal e começou a vender. Um ano depois, ele tinha uma fábrica de jornal. Depois de um ano depois, 7 anos depois, ele tinha 7, ele distribuía para Minas Gerais inteiro. Revista Veja, Jornal Globo, distribuía para todo mundo. Uau, que coisa incrível! Mas, sabe por que isso aconteceu? Porque ele não desprezou os pequenos começos. Deixa eu falar um negócio para você. Pai, mãe, e algo até, vou abrir um parênteses aqui. Pai, mãe, nunca neguem dos seus filhos trabalharem. Eu já vi história de pai chegar para filho e falar assim, para ganhar isso é mixaria. Isso é mixaria. Eu te pago em mesada. Não faça isso. Não faça isso. É mais do que o dinheiro que vai ganhar, são as relações que ele vai fazer. Para a pessoa chegar em coisas grandes, ela precisa entender os processos que a levam lá, porque ela precisa, inclusive, direcionar aqueles que vão seguir pelo mesmo caminho. Gente, não façam isso. Regaça a manga e fala assim, eu quero viver o que Deus tem para mim. O que eu vou fazer segundo? Eu vou dar o primeiro passo, o que é? Ir na banca de jornal e perguntar quanto que custa o jornal, então eu vou. Isso só foi possível, isso só aconteceu, porque essa pessoa não desprezou os pequenos começos. Deixa eu falar para você, não murmure sobre o lugar onde você está, não murmure. Deus pode transformar isso em algo colossal nas mãos dele. Colocar você sobre coisas grandes, porque Ele tem sonhos muito maiores que os seus. Não murmure, comece pequeno, mas comece. Deus está te preparando para obras maiores. E hoje eu quero mostrar isso na prática. Preste atenção, você está comigo. Desliga o celular agora. Espera um pouquinho. Atenção aqui, o Senhor quer ministrar algo para a gente. Agora eu vou lá na vida de Eliseu e vou trazer algo que vai mudar a nossa concepção de vida. Como que Eliseu trabalhou, como que Eliseu cavou o poço. O que isso quer dizer? O texto é texto de 2 Reis. 2 Reis capítulo 3, do verso 1 ao verso 20. Eu quero contar uma história incrível que Eliseu viveu. Incrível. Vou contar as tretas que rolaram aqui. Vou mostrar, vai ser assim, casos de família, sabe? Então atenção, vai ser legal. Vai ser legal. Para falar mais aqui, se quiser aumentar um pouquinho o meu microfone, daí eu deixo ele aqui fora, tá? Vai ser legal, mas preste atenção, eu tenho que mostrar o conceito para você, o contexto. O contexto é esse aqui, olha aqui, ó. 2 Reis 3, de 1 a 20. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá. Atenção o que está acontecendo aqui. O reino de Israel já estava dividido em 2 reinos, reino do sul e reino do norte. O reino do norte tinham 10 tribos, o reino do sul tinham 2 tribos. O reino do norte só teve rei que não prestava.
E o reino do sul, teve rei que era temente a Deus. Josafá era um deles. Mas o reino do norte, imagina o Jorão, que a gente acabou de falar aqui. Imagina um cara pervertido. Para começar, ele era filho de Acabe e Jezabel. A gente sabe. Acabe e Jezabel, inclusive, tentaram matar quem? Elias. E quem era Elias? Elias foi senhor de Eliseu. E Jorão vai buscar Elias. Olha que loucura. Mas não falei que era treta? Treta total. Jorão está aqui e acontece um negócio interessante. Ele fez o que o Senhor reprova, está aqui o texto, mas não como seu pai e sua mãe, Acabe e Jezabel, pois derrubou as colunas sagradas de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levaram Israel a cometer e deles não se afastou. Agora, outra personagem, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. E naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim e irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu vou. Serei teu aliado, os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e Edom. Percebeu? Então foram 3 reis para lutar contra Moabe. Olha o que os caras estão fazendo aqui. Antes de eu explicar, eu vou terminar só isso aqui. Depois de uma marcha de 7 dias, olha o que aconteceu. Havia acabado a água para os homens e para os animais. Perceba, os moabitas viriam contra Jorão, rei de Israel. Jorão, ele falou assim: eu não vou lutar com os moabitas sozinho. Foi lá em Josafá, o seu irmão, e falou assim: Josafá, você me ajuda a lutar? Josafá falou: beleza, eu uno meu exército com você. Ele foi, inclusive, depois ele foi no rei de Edom, dos edomitas, e falou assim: você me ajuda a lutar? Bom, nós vamos contra os moabitas. 3 reis contra um cara só. Onde que a gente vai? A gente vai encontrar os caras no deserto. E foram, prepararam soldado, prepararam arma, organizaram tudo, só que eles deram um mole. Eles não calcularam a quantidade de água certa. Acontece. A gente faz de tudo, mas chega um negócio que de vez em quando a gente não calcula. E eles estavam prestes a perder uma guerra que nem lutaram. Já aconteceu com vocês isso? Comigo já aconteceu. Eu chegar no momento de lutar da guerra, mas já estava tão cansado, era o que acontecia com eles. Eles olharam, eles planejaram, eles organizaram, eles fizeram de tudo, mas eles não prestaram atenção. Faltou água. E aí o texto continua: exclamou então o rei de Israel, Jorão: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? E um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Veja que o conselheiro de Jorão falou sobre Eliseu. E Eliseu já tinha treta com Jorão. Josafá, ele era de boa. E olha o que aconteceu. Eliseu disse ao rei de Israel: com você, vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, esses 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Pô. Deu-lhe um passa fora em Jorão. Mas agora tragam-me um arpista.
Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitos poços, muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão o vento nem a chuva, não haverá evidências. Contudo, este vale ficará cheio de águas, e vocês, sem rebanhos, e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, olha isso, porque ele também lhes entregará Moabe nas tuas mãos. Olha o que aconteceu aqui. O rei de Israel falou: vai consultar Jorão, vai consultar Eliseu. Chegou em Eliseu, Eliseu falou: o que você está fazendo aqui, Jorão? Eu não falo nem contigo. Olha que moral que Eliseu tinha, um profeta chegar para o rei e falar assim: contigo eu não falo. Agora deixa eu te explicar por quê. Porque o pai de Jorão era Acabe e Jezabel, que tentaram matar Elias, que era senhor de Eliseu. E Eliseu, ainda de forma irônica, sarcástica, falou assim: vem cá, vocês vieram para mim, para que eu vá consultar Deus, para pedir chuva para Deus, e vem cá, vai buscar nos deuses de vocês. De quem que Jorão adorava? Jorão adorava Baal, e Baal era deus da chuva. Jorão falou assim: cara, vem cá, tu veio para mim. Eliseu falou para Jorão: tu vem para mim para pedir chuva, sendo que o teu Deus, aquele que, não o Deus que era para ser o teu Deus, o teu falso Deus, era o Deus da chuva, ele não consegue dar para você. Vamos dizer assim, era uma briga de Eliseu com os profetas de Baal, número 2, sabe, parte 2, literalmente, a mesma brincadeira ali. E o que acontece é o seguinte: mas por Josafá, eu vou consultar o Senhor, porque Josafá é servo de Deus. E Eliseu fala para eles assim: ó, cavem poços, porque vocês não vão ver evidência de chuva, mas se vocês cavarem poços, o Senhor vai vir com a provisão. Daí ele fala algo lindo: mas para o Senhor isso ainda é pouco, isso é muito lindo. Tem alguma coisa que é difícil para Deus. Para o Senhor ainda é pouco o que você pensa que Ele pode fazer. E aí o texto termina dessa seguinte forma: vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção do Edom e alagou a região. Gente, aqueles reis tinham feito tudo o que podiam para guerrear. Eles arrumaram cavalos, eles se prepararam, se planejaram, mas eles se encontraram numa situação que não importa quantos soldados tivessem, quantos equipamentos tivessem, porque eles não tinham água. Sabe, querido, a gente aprende um negócio com isso. Não importa se você tem uma casa bonita, não importa se os teus títulos foram bem feitos, se você teve uma grande educação, não importa se você é uma pessoa bonita, não importa se os seus esforços são suficientes. Tem hora, sabe, que a gente tem não resolve. E isso acontece, não tem jeito. Nós podemos fazer muitas coisas e devemos fazer, mas só Deus pode fazer chover. Só Deus pode fazer chover. Grave isso, querido, para começarmos, para entendermos. Nós precisamos de Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, no que podem produzir, no que podem se organizar, mas tem hora que nada disso vale, porque não tem água. Por isso nós falamos mais uma vez, nós fazemos menção do nome do Senhor. Só Deus você precisa. Há coisas que nós podemos fazer, mas só Deus manda chuva. Mas Deus não vai mandar chuva se você não fizer a sua parte. É uma relação de parceria. Nós vamos e Deus faz. E é engraçado que existe uma ordem. É poços cavados para depois chuva. É poços cavados para depois chuva. Nós vamos e Deus faz. Fazer a sua parte, sim, é uma prova de fé. E sem fé, a gente já sabe, é impossível agradar a Deus. Eliseu disse o seguinte: atenção, olha a prova de fé. Vocês não vão ver chuva. Vocês não vão ver evidências. É como se cavasse. Peraí, será que a água vai brotar de baixo? Vocês não vão, vocês vão fazer. Só cavem. Percebam, é uma prova de fé, sabe? Mas no meio do deserto, cavem poços. E aí todo mundo perguntou: você ficou maluco, Eliseu? Você pirou de vez? Ei, fé. Fé.
E depois de termos feito tudo o que podíamos fazer, saiba, só Deus pode mandar chuva. Só Deus envia a água que você precisa. Ei, empresário, cave poços. Abra poços. Abra buracos. Cave poços. Pais, cave poços. É um tempo a mais. É um lugar diferente. Cave poços. Funcionários, cavem poços. Ei, ministros do Senhor que têm os seus ministérios totalmente destruídos por uma história do passado. O Senhor te chama a pegar uma pazinha na mão e falar, botar aqui no ombro hoje e falar assim, eu não sei se vai vir chuva de baixo, de cima, mas uma coisa eu vou. Sobre a palavra do Senhor eu digo, eu quero cavar poços e deixa que Deus faz o resto. Cave poços, cave poços. Provérbios 3, 5 e 6 fala um negócio muito interessante. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Aquele exército veio cheio de armas, todo organizado, todo preparado, mas estava morrendo de sede antes de ter lutado. Por isso o Senhor fala para você a mesma coisa. Confie, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E Eliseu falou assim, vamos resolver esse negócio. Tinha tido uma treta ali, já com o Jorão, o negócio estava difícil. Ele falou, tragam-me uma harpa. E começou a adorar, e no momento da adoração, o Senhor começou a fazer, meu querido, se você soubesse a potência, eu não quero falar sobre isso hoje, mas a potência que existe no louvor, na adoração, em abrir a boca, fazer a atmosfera, abrir caminho. Gente, nós abrimos vala para o Senhor encher de água. Vocês percebem isso? Abram caminhos, falem, profetizem, abram sua boca, mesmo que no seu coração não nasça adoração, comece com a boca, Ele vai tomar o seu corpo. Nós somos agentes de milagre, nós somos agentes. Nós, abra a sua boca. E Eliseu fez a mesma coisa, traga o arpista e ele adorou o Senhor, e aquilo foi mudando o seu coração, contra Jorão, e aquilo foi mudando até o momento que ele disse, assim diz o Senhor, e o Senhor disse, cavem poços, e hoje eu estou dizendo a mesma coisa, assim diz o Senhor, Igreja Batista Atitude na Ilha do Governador, cavem poços. O Senhor nos fala, eu quero fazer grandes coisas nas suas vidas, mas vocês não têm feito o que devem fazer. Cavem poços, faça algo, dê o seu primeiro passo. Deixa eu te falar, o que Deus tem pedido para você? Pergunte isso dentro de você, o que Deus tem pedido de você? Qual é o seu primeiro passo? Qual é a sua pazinha? É engraçado que o poço todo mundo podia cavar. Uma criança pegava um negócio, você nunca viu criança cavando buraquinho? A criança vai lá e cava. O que isso quer dizer? É para todo mundo. Todo mundo pode fazer. Cava. Faça algo. Dê o seu primeiro passo. E assim diz o Senhor, faça a sua parte. Se você cavar cisternas, eu lhe enviarei a chuva. Percebam algo muito importante. A primeira instrução não tinha a ver com a água, não tinha a ver com a chuva, não tinha a ver com a bênção que Deus poderia derramar, tinha a ver com um pequeno passo que todos podem dar, todos, cavar poços, prepare o caminho para Deus. Somente Deus envia chuva, mas Ele espera que você cave poços. Essa é a palavra de hoje. Central. Comece com pequenos passos, mas comece. Vá em direção a coisas maiores. Agora saiba de uma coisa, a chuva é a especialidade dele, mas Ele espera que você cave. É uma fé diferente que eu quero falar hoje. É fé para começar, sabe? Vou falar. O momento que mais gastamos energia não é o momento da velocidade de cruzeiro. Não é manter algo, não é energia. Quer dizer, é energia.
Eu estudei aviação também, e eu vi que para a gente gastar combustível, o lado que a gente gasta mais combustível, é quando a gente decola o avião e na hora de pousar o avião. Porque existe uma transformação que a física chama de energia potencial e energia cinética. Esse momento, que é aquilo que a gente não vê, não tá correndo, o avião tá parado. Ele sai de 0 para 10 km por hora. Que você pensa assim, pô, só 10 km, aquilo ali exigiu muito mais energia do cara. É exatamente a mesma coisa. Não menospreze os primeiros passos. Por isso nós precisamos de fé nesse primeiro passo. Se você olhar o cara que quer emagrecer, o cara emagreceu 100 gramas na primeira semana. Meu querido, 100 gramas vale mais que 5 quilos lá na frente. É fé para começar. Fé, não é fé para viver. Viver uma vida de fé para quem já vive, de repente não é tão terra elétrica. Mas para começar o negócio, a chapa é quente. Fé para começar. Essa é a palavra de hoje. Comece algo. Deus te chama para fazer algo. Deus não te chama para terminar. Isso é problema dele. O problema nosso é começar. O problema dele é terminar. Percebe? A energia, a transformação da energia potencial em energia cinética é pedido por ele para a gente. É o poço que eu cavo. Agora, mandar chuva, ele manda depois que os poços estiverem instituídos. Cave. Falando diferente. Se você quer ver um mover de Deus na sua vida, então ele te fala, se prepare para receber um mover de Deus. Deus espera que você abra espaço para o que Ele vai colocar na sua vida. E depois Ele vai vir com sua provisão. Comece. E aí não se constrói um relacionamento destruído de uma noite para o dia. Não se constrói um relacionamento destruído de uma noite para o dia. Então, sonho grande, mas comece pequeno. Decida escrever uma cartinha. Decida pedir perdão. Pô, cara, tem muita coisa para pedir perdão. Começa com o que você errou ontem. Começa com dizer eu te amo. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para resolver. Meu querido, amor é uma escolha. Decida amar. E Deus vai transformando as emoções. Decida um primeiro passo. Comece e Deus faz o resto. Se seu filho está longe dos caminhos do Senhor, você não vai conseguir trazer ele de volta para os caminhos do Senhor da noite para o dia. Então o que você pode fazer? Sonhe grande e comece pequeno. Começa orando por ele. Começa não colocando sobre ele um jugo tão grande do que é o evangelho, porque você vai para o inferno. Meu querido, evangelho, reino de Deus é paz, alegria do Espírito. Então se alegre com o seu filho, abrace e ame. Saiba de uma coisa, é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Comece, dê um primeiro passo, faça a sua parte. Comece, cave poços. Termino minha palavra falando, segundo ponto que é importantíssimo. Não apenas cave poços, mas cave muitos poços. Muitos poços. Percebam algo. A quantidade de poços que eles cavaram foi a quantidade de água que eles tiveram. Vou repetir. A quantidade de poços que eles cavaram foi a quantidade de água que eles tiveram. Se eles tivessem cavado 2 poços, eles teriam 2 poços cheios de água. Se eles tivessem cavado 50 mil poços, seriam 50 mil poços cheios de água. Vocês perceberam? Então não cave apenas poços, mas cave muitos poços, muitos poços. Se nós cremos que Deus é um Deus de abundância, nós precisamos cavar muitos poços. Não tenha dúvida, a chuva de Deus vai chegar aqui. Um princípio é importante. O problema não é a quantidade de chuva, mas a captação da água. Mais especificamente, vou falar sobre uma pesquisa que o estado da Califórnia fez. São 83 trilhões de litros de água por ano que na Califórnia cai. Mas eles só conseguem absorver 20%. 80% caem no Pacífico. Percebam, o problema não é a quantidade de água. O problema está na captação. O que eu aprendo com isso? Falando para a questão espiritual, a verdade é que nós desperdiçamos água. Nós desperdiçamos o que Deus tem. E o Senhor nos fala hoje, cave poços, porque isso vai canalizar o que Deus tem para a gente, senão não captaremos a provisão total do que Deus tem. Aqui se estabelece um paradoxo interessantíssimo. O paradoxo é o seguinte, Deus só enche se provocarmos vazios.
Repito. Deus só enche se provocarmos vazios. Existe algo que nos cabe, é gerar sede. Existe algo que nos cabe, é falar assim, Senhor, tá aí, ó, tudo que você derramar de água, eu tenho possibilidade de captar. Não cabe apenas um poço, cabe muito poço. Diga para Deus assim, eu estou com fome, eu estou vazio, então me encha, para que Deus tenha poder na sua vida, nós temos que estar vazios. Então se esvazie, enquanto você acha que tem, enquanto você acha que consegue dar conta da sua vida, das suas escolhas, da sua vontade, enquanto você acha que não tem espaço, saiba de uma coisa, não captaremos tudo que o Senhor pode nos dar. Não captaremos, então admita assim, Senhor, tem um vazio dentro de mim, que só pode ser preenchido pela chuva do Teu Espírito. Tem um vazio dentro de mim, me preencha. Essa mensagem, meu querido, está dizendo para você algo importante. Deus tem coisas maiores, mas você tem que fazer algo. Você tem que ter sede. Deus tem coisas maiores, mas você tem que estar vazio e provocar vazios. E provocar vazios, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo em direção ao alvo, que é a minha soberana vocação. Não que eu esteja totalmente cheio, mas eu cavo poços, buracos, para que o Senhor possa me encontrar novamente. Provoque vazios, provoque vazios, provoque buracos, provoque. Não caia no buraco, provoque buraco. Provoque vazios. E quando eles começam a cavar, o que acontece? Deus faz chover, mas a água só fica aonde eles abriram espaço. Quanto mais vazio criamos, mais água teremos. Então, meu querido, tenha sede. Fome de Deus, sede de Deus, mais do que tudo na vida. Fome de Deus, sede de Deus, dessa presença querida. Fome de Deus, sede de Deus, só Ele sabe amar, sinceramente, completamente, a ponto de ir à última escassez, a gerar a última escassez, morte de cruz, para que de alguma forma, através da sua escassez, pudéssemos ser glorificados na sua chuva e na sua ressurreição, temos plenitude de quem Ele é. Fome, tenha sede, tenha fome, mas cave com fé. Eles cavaram sem evidências. Não foi que nem Elias chegou para o povo e falou assim, ó, avisa Acabe que tem uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem, vai vir chuva. Não, foi o seguinte, cava, e Eliseu foi curto e grosso. Vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver nuvem, vocês não vão ver raio, vocês vão ver nada. Daí os caras começaram a cavar falando assim, meu Deus, será que vai brotar de baixo? Cave a despeito das evidências. Muitas vezes nós não vemos nenhum sinal. O que o Senhor nos fala é cave assim mesmo. Mesmo sem ver, cave no seu casamento, cave na sua família, cave na sua provisão, cave nos seus relacionamentos, cave, se exponha às aridez, se exponha aos vazios. O Senhor quer fazer chover, mas crie espaços. Cave. Se você fizer o que você pode fazer, Deus fará o que Ele pode fazer. Cave, bem-aventurados vazios. Bem-aventurados vazios. Bem-aventurados que têm fome e sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Bem-aventurados que reconhecem como pecadores e os que estão disponíveis e carentes da graça. Bem-aventurados são aqueles que estão cavando os poços, por isso faça sua parte. Atenção, Deus não enche lugar cheio. Sabe por que muitos de nós não estamos cheios, não somos cheios? Porque não tem lugar para encher mais de Deus. Não tem lugar na nossa agenda. Não tem lugar nas nossas prioridades. E o pior, não tem lugar no nosso coração. Os nossos sonhos são outros.
Nós sonhamos com grandeza, mas não sonhamos com coisas maiores, diferente, totalmente. Totalmente diferente. Por isso, cave poços. Queria te desafiar alguma coisa aqui importante. Talvez o Senhor colocou no seu coração um lugar para você cavar. Talvez o Senhor tenha incomodado para você construir a casa para alguém que está com dificuldade. Sabe? Construir uma casa para alguém com dificuldade. Mas daí você fala, eu não tenho dinheiro. Deus, se o Senhor te incomodou, então faz o seguinte, sai daqui e compra o primeiro saco de cimento. Dê o primeiro passo. Compra o primeiro tijolo, dê o primeiro passo. Talvez o seu coração enche e arde por missões. Você fala, eu quero contribuir, mas eu não tenho. Meu querido, faça a primeira coisa. Sabe o que você pode fazer? Liga para a Junta de Missões Nacional da Batista e fala assim, me dá um missionário aí. Manda um WhatsApp para ele, pergunta como ele está, vai atrás, começa a sonhar, começa a buscar. Meu querido, dê o primeiro passo. Talvez você está aqui e você fala assim, caramba, eu preciso investir mais na minha família. Mas dentro de você já tem até a resposta para isso tudo. Sabe o que você fala? Você fala assim, não, mas eu estou trazendo sustento para casa. Meu querido, teu filho não precisa de dinheiro, ele precisa de você. No nome de Jesus eu falo, Senhor, eu quero cavar na minha família. Ontem eu fui sair com o Theo e com a Helena para brincar, que alegria. Foi uma loucura, porque tinha batido uma tarde, mas eu passei 45 minutos. Eu preciso fazer isso. Meu querido, ontem, e eu falei assim, olha como eu estou errando como pai. Eu não tenho uma bola para brincar com o Theo. Ontem eu vi, eu não tenho uma bola. Cara, 20 reais tu compra uma bola. 20 reais. Então eu quero comprar uma bola. E se você não tem uma bola para brincar com teu filho, então pede para a pessoa que está do teu lado aí, que ninguém vai morrer porque te vai dar 20 reais. Vai chutar uma bola. Vai filho, gol! Gol de quem no Fluminense? Gol do Fred! Meu querido, tá na hora de gritar, pode gritar gol do Fred, do Gabigol, desde que seja com teu filho. Cave, dê o primeiro passo, cave poços. Se você tem sonhos de cavar poços no mercado financeiro, para de começar a pensar que vai entrar num esquema de pirâmide e vai ficar rico de uma hora para outra. O pior negócio é o negócio da China, esse te quebra. Meu pai já me ensinou. Então vai estudar, começa a investir no certo, aprendendo, mas sabendo que à medida que nós vamos cavando os poços, a gente não só vai vendo o caminho, como a gente vai vendo, como em cada poço que a gente cavou, Deus mandou água, Deus mandou chuva, Deus mandou água, Deus mandou provisão, e quando a gente chegar em coisas maiores, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, não tem a ver comigo, tem a ver com a minha mão, mas a mão do Senhor abençoando todos os passos, todos os processos. Esse é o nosso Deus. Cave, comece cavando. Talvez você está aqui, você tem sonho de ser um político. E olha, vou falar um negócio, para ser político no Brasil tem que estar disposto a morrer por Jesus. Eu tenho maior dificuldade com isso. Aqui, se esse é teu sonho, vai fazer ciências sociais, vai estudar, vai amar, vai conhecer pessoas, vai entender que você não vai estar lá por causa de um dinheiro, vai entender que existe uma missão, porque não existe nada mais cristão do que ser um político. Porque político é aquele que cuida das questões concernentes a polis. Isso é cristianismo puro. Tive fome, não me deste comer, sede não me deste beber, estava no vestir. Isso é ser político. Todos nós somos políticos. Agora, gente, deixa eu falar um negócio para você. Se você não entender que existe um processo, se você não entender que existem poços a serem cavados, se você não entender que em cada poço existe uma possibilidade de provisão do Senhor, o que vai acontecer é que você vai se enganar. Você vai ver que nem um sonhador por aí, mas na verdade a gente não entende que o que a gente precisa de verdade é sacar pá, bota a pazinha debaixo do braço e vai falar assim, ali não vai dar nada não, mas não tem problema não, o que me cabe eu faço. E os buracos vão sendo abertos. Eu quero uma terra cheia de vazios aqui hoje, esburacadas. Eu quero terra, não precisa de água, porque isso é tão legal, gente. Deus não nos pediu para terminar uma obra, porque quem termina é Ele. Mas o que Deus nos pede hoje é para começar. É fé para começar, gente. É fé para começar. Cave, cave,
cabe. Ah, mas eu tenho um pai, meu pai já vai fazer, já é um empresário, então eu vou herdar. Não estou dizendo que você não pode herdar as coisas do teu pai, não, você deve herdar. Mas, querido, de verdade, tu está na aba do teu pai ou é isso que Deus te deu mesmo? Vai estudar, cara. Você percebe que é uma questão de civilidade que eu estou falando aqui? Meu querido, se nós queremos ser influentes na sociedade, e o cristão é para estar literalmente sendo referência, exemplo, está na hora da gente entender que tem uma parte que nos cabe. Está na hora de cavar, está na hora de dar o primeiro passo, está na hora de acordar cedo, e está na hora de estudar, e está na hora de se encantar com o que a gente aprende, e está na hora de servir, e de ver que cada buraco que a gente montar, vai ter uma água que o Senhor vai mandar. Aleluia! Duas perguntinhas. Primeiro, tem algum cavador de poço aí? Uau! Segunda perguntinha. Eu quero que você levante sua pá hoje pro Senhor, dizendo pro Senhor assim: tô aqui, ó, que eu possa fazer buraco, mas eu sou top nesse negócio de buraco. Top nesse negócio de buraco. Ei, diga ao Senhor hoje: eu quero abrir espaços para Deus na minha empresa. Eu quero abrir espaços para Deus no meu lar. Eu quero abrir espaço para o Espírito vir no meu casamento. Diga ao Senhor: eu vou dar o meu primeiro passo. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que é para mim? Senhor, o que é para mim? Me explica, Deus, qual é o meu primeiro passo? Não pense na big picture, pense no primeiro passo. Qual é o meu primeiro passo? Qual é o meu primeiro passo? Eu sonho com uma família, mas você vai para tudo quanto é lugar, namorando com qualquer menina, qualquer homem. Meu querido, você não está vendo? Se você planta abacate, você vai ter que colher abacate. Você não vai colher coisa boa não, cara. Pensa que pode abarcar a carência da sua alma se entregando a outro. Meu querido, o noivo dos noivos tem uma família linda para te dar. Case com Cristo. O que é para mim? Qual é o meu primeiro passo? Qual é? Eu queria pedir uma coisa, que a gente fizesse um símbolo para o Senhor hoje. A gente, como servos e cavadores, eu queria que, se temos cavadores aqui essa manhã, que você pegasse, se levantasse nesse momento e colocasse a sua pá lá em cima nesse momento, dizendo assim: eu quero cavar poços, eu quero cavar poços, eu quero abrir buracos aonde não existe senso de escassez. Eu quero fazer diferença na minha vida, eu quero fazer diferença na minha história, eu quero fazer diferença no meu povo. Eu quero ser essa geração de cavar e faça chover, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, mãos levantadas, paz no alto, e entendemos que quando sairmos daqui, nós temos que cavar, Senhor. Senhor, coloca no coração de cada um de nós o que cavar, coloca no coração de cada um de nós o primeiro passo. Reconstrói famílias, que onde há ódio haja perdão, que onde haja desamor, que haja novidade de vida em Ti. Nós queremos ser isso tudo, por isso faça chover, Senhor. Abra as comportas do céu, Senhor, e faz chover, porque nós já temos buracos, nós já temos poços formados, e nós te pedimos, Senhor Jesus, venha com a sua provisão. Nós queremos abrir sulcos, para que o seu Espírito derrame água. Faz chover, Senhor. Cante ao Senhor: e faz chover, e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Agora cante ao Senhor assim, ó: e se pedirmos, é promessa dele, Jesus irá como chuva, descerá. E se pedirmos, peça ao Senhor. Então grite, então clame, então grite, então clame, então chame por Ele. Faz chover, e faz chover, e
faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. E faz chover. Abra as comportas do céu. Eu tenho que acabar com o último apelo. Eu prometo, 5 minutos a gente sai daqui. 5 minutos, não se desperdice esse momento. Eu queria te perguntar rapidamente, se você quer começar uma nova vida com Cristo, talvez você nem entregou a sua vida ainda para o Senhor. Se você quer começar uma nova vida com Cristo hoje, essa manhã, eu te convido nesse momento, feche seus olhos e ore comigo no seu coração. Não precisa ser em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou teu, mas não tenho sido, mas eu me entrego a Ti hoje. Eu quero ser modificado por Ti. Perdoa as minhas faltas, o meu pecado. Me faz novo em Ti, Senhor. Mas eu me entrego a Ti. E essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Fique com o olho fechado, cabeça baixa. Se você orar assim, levante sua mão lá em cima. Levante sua mão lá em cima. Eu quero te conhecer, quero orar por você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu estou vendo você lá atrás, aqui do lado também. Eu estou vendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém orou? Deus te abençoe, querida. Eu estou vendo você. Mais alguém orou? Estou vendo você lá atrás, querido. Deus te abençoe. Mais alguém orou? Dizendo: eu quero ser do Senhor. Eu entrego minha vida a Ele. Levante sua mão onde você estiver. Agora, Deus te abençoe, querido. Eu estou vendo você. Agora, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Agora deixa eu pedir um negócio para você. Você que está aqui, talvez você já esteve nos caminhos do Senhor. Eu estou falando com você agora. Com você. O Senhor te trouxe aqui essa manhã para reavivar algo de relacionamento com Ele. E você quer hoje se aliançar com Deus e voltar para os caminhos do Senhor. Levanta a sua mão lá em cima, eu também quero te conhecer. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Hoje voltando para os caminhos do Senhor. Deus te abençoe. Mais alguém aqui voltando? Agora vamos fazer o seguinte: todos vocês que levantaram suas mãos, levantem bem alto agora. Bem alto, bem alto, bem alto. Eu te peço, isso, ó, vai chegar alguém aí do seu lado. Tem uma moça aqui, tem um senhor ali. Levante bem alto a sua mão. Aqui ó, tem uma moça aqui ó. E tem um senhor ali. Também tem um casal ali. Isso. Se não chegou alguém ainda, fica com a mão no alto. Licenciado, aqui ó. Vai ali por favor. Naquele senhor. Isso. Levante bem alto. Se não chegou alguém aí para orar, levante bem alto. Isso. Tem uma criança ali. Que bom que vocês estão orando com ela. Ah. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui ó, líderes, vocês orem por essas pessoas nesse momento. Peguem o telefone delas, peguem o nome delas e passem depois isso aí para o seu líder de célula, por favor. Não deixe de fazer isso, nós precisamos cuidar desse povo. E cavadores de poços, levantem suas mãos ao encontro dessas pessoas. Nós vamos abençoar elas nesse momento. Senhor Jesus, nós somos teus. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti todas essas pessoas que Te aceitaram hoje. E nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, muda, transforma, restaura, faz novo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos ajudadores desse povo. E que esse povo possa Te conhecer cada vez mais. Senhor, nos ajuda a cuidar desse povo. E nós Te pedimos, Senhor, todo laço de Satanás, toda armadilha do maligno, que possa ser quebrada no nome de Jesus. E como igreja nós nos dedicamos a Ti e as dedicamos a Ti também. Nós Te amamos, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. E levante o Seu rosto e nos dê a paz. No nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Ótimas semanas, querido. Faz chuva.